Imagine por um instante que você acabou de assistir a um dos filmes de ação mais impactantes das últimas décadas, que o nome Tony Jaa havia se gravado na sua memória como sinônimo de algo que parecia impossível, mas que era completamente real, e que você estava ansioso para saber o que vinha a seguir na trajetória desse artista que havia redefinido o que cinema de ação podia ser quando construído sobre a autenticidade total de um corpo humano treinado ao limite. E então, em 2008, 5 anos após o fenômeno que foi Ong Bak, Guerreiro Sagrado, que colocou a Tailândia no mapa do cinema de ação mundial com uma força que ninguém havia previsto, chegou Ong Bak 2, O Legado. E o que chegou não era simplesmente uma sequência no sentido convencional do termo. Não era a continuação da história de Ting e da aldeia de Nong Prado e da estátua sagrada de Buda. O que chegou em 2008 foi algo radicalmente diferente, uma obra que desafiava as expectativas de todos os que haviam chegado até ela esperando mais do mesmo, uma obra que revelava um artista que havia decidido não se repetir, mas sim se reinventar de forma tão ambiciosa que a reinvenção quase o destruiu no processo, tornando Ong Bak 2 não apenas um filme, mas também a documentação de uma crise criativa de proporções extraordinárias, que acabou resultando numa das produções de ação mais visualmente distintas e mais complexas que o cinema tailandês já produziu. Para entender completamente o que Ong Bak 2 representa como obra e como evento na carreira de Tony Jaa e na história do cinema de ação global, é absolutamente necessário entender o contexto em que foi produzido, as decisões que foram tomadas, os problemas que surgiram e a forma como tudo isso se manifestou no produto final, que chegou às telas do mundo inteiro com um atraso considerável, mas com uma qualidade visual e uma ambição artística que nenhum fã do primeiro filme estava verdadeiramente preparado para processar. Ong Bak 2 não é Ong Bak 1 ambientado no passado. Ong Bak 2 é uma obra completamente diferente, com uma linguagem visual completamente diferente, com uma ambição narrativa completamente diferente e com uma relação com a tradição cultural tailandesa completamente diferente, que vai muito além do nível de superfície que o primeiro filme havia tocado e que mergulha tão fundo na história, na dança, na música e nas artes marciais ancestrais da Tailândia, que às vezes parece um documento etnográfico de épica beleza disfarçado de filme de ação. E é por isso que Ong Bak 2 divide opiniões de uma forma que o primeiro filme jamais dividiu. É por isso que alguns espectadores o consideram superior ao original em termos de ambição e de realização artística, enquanto outros o consideram uma decepção frustrante em relação às expectativas criadas pelo fenômeno que o precedeu. E é por isso que qualquer análise honesta do filme precisa começar não com a narrativa em si, mas com a história de como ele chegou à existência, porque essa história é parte inseparável do que Ong Bak 2 é como obra de arte e como evento cultural. Quando Ong Bak, Guerreiro Sagrado, foi lançado internacionalmente em 2005 e tornou-se um fenômeno global que colocou Tony Jaa na capa de revistas de cinema de ação em dezenas de países, a pressão sobre o que vinha a seguir era imenso. Produtores tailandeses e internacionais queriam a sequência rapidamente, queriam capitalizar no momentum do sucesso do primeiro filme. Queriam dar ao mundo mais do que havia feito Ong Bak funcionar tão espetacularmente. Mas Tony Jaa tinha outros planos. Jaa havia passado a vida inteira sendo moldado pela tutela artística de Panna Ritchie, como discípulo aprendendo com o mestre, como instrumento sendo afinado por uma mão experiente e sábia. Ong Bak 2 seria a sua oportunidade de assumir o controle completo de uma produção, de ser não apenas o performer no centro de tudo, mas também o diretor,
o co-roteirista e o arquiteto de uma visão que ia muito além do que qualquer outra pessoa havia imaginado para uma sequência de Ong Bak. Jaco dirigiu o filme, ao lado de Panarit Krai, mas a visão criativa central era claramente dele, e era uma visão que não se contentava em repetir a fórmula que havia funcionado, mas que insistia em perguntar o que mais era possível fazer com os recursos artísticos e físicos disponíveis quando o artesão tinha controle total sobre a forma final do trabalho. Essa ambição era admirável, mas também perigosa, e a produção de Ong Bak 2 revelou todos os perigos de uma ambição que se expande mais rapidamente do que a infraestrutura disponível consegue suportar. O filme entrou em produção com um orçamento que, embora maior do que o do primeiro Ong Bak, ainda era modesto para a escala do que Ja queria realizar, e à medida que a produção avançou, ficou cada vez mais claro que o que estava sendo criado era mais ambicioso, mais complexo e mais caro do que o orçamento original permitia. Há relatos de que Tony Jaa simplesmente desapareceu da produção em determinado momento. Literalmente se retirou para a floresta como um monge em retiro espiritual, deixando a equipe de produção sem seu protagonista e co-diretor num momento crítico do calendário de filmagem. As especulações sobre o que havia causado esse colapso eram inúmeras, desde pressão financeira e desentendimentos criativos até uma crise espiritual mais profunda relacionada à forma como o sucesso de Ong Bak havia transformado sua vida de maneiras que não eram todas positivas. O que é certo é que o período de afastamento de Jaa atrasou a conclusão de Ong Bak 2 de forma significativa, criando uma crise de produção que foi amplamente reportada pela imprensa e que alimentou especulações sobre se o filme seria concluído em algum momento. Quando Jaa finalmente retornou à produção, ele o fez como monge budista ordenado, usando o hábito laranja que simbolizava seu compromisso com a disciplina espiritual que havia sido parte central de sua formação desde a infância. Esse retorno como monge adicionou uma dimensão quase mítica ao processo de produção do filme, como se Tony Jaa precisasse se redefinir espiritualmente antes de conseguir completar artisticamente uma obra que estava tão profundamente conectada às dimensões espirituais e culturais da Tailândia que ele buscava capturar. Esta história de produção não é apenas curiosidade biográfica ou fofoca sobre bastidores de Hollywood. Ela é parte essencial da compreensão de Ong Bak 2 como obra porque o filme que chegou às telas é profundamente marcado por essa história, pela tensão entre ambição extraordinária e limitações reais, pela mistura de visão artística genuína e de produção fragmentada, pela presença simultânea de momentos de beleza absolutamente surpreendente e de sequências que claramente precisariam de mais tempo e recursos para atingir o nível que a visão original pretendia. Ong Bak 2 é um filme imperfeito, de uma forma que o primeiro jamais foi. Mas é imperfeito da forma como, às vezes, os grandes projetos artísticos são imperfeitos quando a ambição excede os meios, mas a ambição em si é tão genuína e tão poderosa que o resultado final, mesmo com todas as suas imperfeições, é capaz de coisas que obras mais bem controladas e mais bem financiadas simplesmente não conseguem fazer. A decisão de ambientar Ong Bak 2 no ano de 1431, no reino de Ayutthaya, foi em si mesma uma declaração de intenções que separava completamente o projeto de qualquer noção convencional de sequência de filme de ação. Ayutthaya foi um dos reinos mais importantes e mais culturalmente sofisticados da história da Tailândia, um período de florescimento artístico, cultural e militar que durou mais de 400 anos antes de ser brutalmente destruído pela invasão birmanesa em 1767.
Ambientar a história nesse período significava trabalhar com uma estética de figurinos e de arquitetura e de artes marciais que era completamente diferente da contemporaneidade de Bangkok que Ong Bak havia explorado e que demandava um nível de pesquisa histórica e de recriação visual que está muito além do que uma produção de ação convencional normalmente se compromete a realizar. A escolha de Jaa de trabalhar com esse período histórico específico não foi arbitrária. Ela reflete um comprometimento com a história e a cultura tailandesa que é mais profundo e mais sério do que a afirmação cultural implícita do primeiro filme. Ong Bak 2 está dizendo ao mundo: a Tailândia tem uma história rica, complexa e visualmente deslumbrante que vai muito além do que o cinema tailandês moderno geralmente mostra. E eu vou usar todos os recursos artísticos que tenho disponíveis para trazer essa história à vida de uma forma que honre sua importância e sua beleza. Esse é um projeto enormemente ambicioso para qualquer cineasta. E é ainda mais ambicioso quando o cineasta em questão é primariamente conhecido como performer físico, e não como historiador cultural ou como realizador de dramas de época. O personagem central de Ong Bak 2 é Tien, interpretado novamente por Tony Jaa, mas que não tem nenhuma conexão narrativa com Ting do primeiro filme. São personagens completamente diferentes em períodos históricos completamente diferentes, e a única continuidade real entre os dois filmes é o artista no centro de ambos e a filosofia de ação física real, que é a marca registrada de todo o trabalho de Tony Jaa. Tien é introduzido como um jovem nobre, que perde sua família em circunstâncias violentas, ligadas às rivalidades políticas do período, e que é capturado e escravizado antes de ser resgatado por um grupo de artistas e guerreiros que preservam o legado de uma dança mascarada chamada Kon, uma forma de arte performática tradicional tailandesa de origem ancestral que combina dança, música, drama e artes marciais numa única expressão artística de riqueza e complexidade extraordinárias. A decisão de colocar o Kon no centro da narrativa de Ong Bak 2 é uma das escolhas mais ousadas e mais interessantes do filme, porque transforma o que poderia ser mais um filme de artes marciais numa meditação sobre a relação entre arte e combate, entre dança e guerra, entre beleza e violência, que ressoa com a filosofia do Muay Boran como arte marcial com dimensões rituais e espirituais além do puramente combativo. O Kon tailandês é uma das formas de arte mais antigas e mais reverenciadas da cultura tailandesa, registrada na Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Suas origens remontam a influências do Ramayana indiano e do Ramakien tailandês, epopeia nacional que adaptou o épico indiano para a cultura e a mitologia tailandesas. As máscaras usadas pelos performers do Kon são obras de arte em si mesmas, elaboradamente pintadas e decoradas para representar personagens do Ramakien, e as coreografias que acompanham as máscaras são codificadas em sistemas de movimento de grande precisão que levam anos de estudo para serem dominados com a fidelidade que a tradição exige. Quando Tony Jaa coloca o Kon no centro de Ong Bak 2, ele está fazendo algo que nenhum filme de ação havia feito antes. Integrando uma forma de expressão artística de alta cultura numa narrativa de combate de uma forma que não reduz a arte a mero elemento decorativo, mas que a trata como o fundamento de tudo, como a fonte de onde tanto a identidade do protagonista quanto suas habilidades de combate emergem de forma inseparável. Para Tien, aprender o Kon não é aprender uma dança que fica separada de suas habilidades de guerreiro. É aprender uma linguagem de movimento que é simultaneamente artística e marcial, que usa o corpo da mesma forma nos dois contextos,
porque na tradição que o grupo que o resgata preserva, a separação entre arte e combate é uma ilusão criada pela modernidade que não existia nas formas mais antigas de prática marcial tailandesa. Essa tese filosófica, que arte e guerra são expressões diferentes do mesmo domínio do corpo humano, como instrumento de comunicação e de impacto, é o coração conceitual de Ong Bak 2, e é o que o distingue mais fundamentalmente do primeiro filme, que celebrava as artes marciais como fenômeno físico extraordinário, mas não explorava com a mesma profundidade suas dimensões artísticas e filosóficas. O grupo que resgata e forma Tien é liderado pelo Falcão Negro, um personagem de autoridade moral e marcial que serve ao mesmo tempo como pai adotivo, mestre e guia espiritual do protagonista, repetindo a estrutura mentor-discípulo que era central no primeiro filme, mas elevando-a a uma dimensão mais explicitamente filosófica. O treinamento de Tien, sob a tutela desse grupo, não é apenas treinamento físico, é iniciação cultural e espiritual numa tradição que entende o corpo como veículo de expressão de valores que transcendem o indivíduo. Esse contexto de formação diferencia profundamente Tien de Ting como personagem, onde Ting era um herói da pureza simples, movido por devoção direta e por uma missão concreta de recuperar algo tangível. Tien é um personagem mais complexo, movido simultaneamente pela busca de identidade, pelo desejo de vingança, pelas mortes que define sua história pessoal, e pelo aprendizado de uma forma de ser que demanda que ele transforme esses impulsos mais escuros em algo mais nobre e mais durável. As sequências de treinamento em Ong Bak 2 são visualmente distintas de tudo o que o primeiro filme havia mostrado e representam alguns dos momentos mais belos e mais conceitualmente interessantes de toda a carreira de Tony Jaa como performer. O treinamento no Kon é filmado com uma atenção à forma e ao gesto que lembra mais a câmera de um documentário de dança contemporânea do que a câmera de um filme de ação convencional, capturando a precisão e a intenção de cada movimento de uma forma que permite ao espectador sentir, mesmo sem ter nenhum conhecimento da tradição, que o que está sendo aprendido tem um peso e uma significação que vai muito além da superfície visível dos corpos em movimento. A integração progressiva das técnicas do Kon com as técnicas de combate que Tien também aprende cria uma progressão narrativa e visual que torna cada confronto subsequente mais rico em referências visuais do que o anterior, de modo que um espectador atento pode ver nos movimentos de combate de Tien as raízes gestuais das danças que ele praticou durante seu treinamento, criando uma continuidade de linguagem corporal que é simultaneamente satisfatória como espetáculo e coerente como declaração filosófica sobre a unidade de arte e combate. As artes marciais, que Ong Bak 2 adiciona ao vocabulário já estabelecido no primeiro filme, são outro aspecto que distingue a obra como projeto de documentação e celebração das tradições tailandesas. Onde Ong Bak havia focado quase que exclusivamente no Muay Boran, Ong Bak 2 expande o repertório marcial de forma deliberada e explícita para incluir outras formas de combate da tradição tailandesa e da região do Sudeste Asiático mais amplamente, incluindo o uso de armas como lanças, espadas e bastões, e técnicas de combate a cavalo que têm suas raízes na tradição militar do período Ayutthaya. Essa expansão não é apenas uma questão de mostrar mais habilidades. É uma afirmação de que a tradição marcial tailandesa é muito mais rica e variada do que qualquer filme anterior havia conseguido mostrar, e que essa riqueza merece ser documentada e celebrada com o mesmo cuidado e a mesma autenticidade que Tony Jaa havia aplicado ao Muay Boran no primeiro filme. A pesquisa que precedeu a produção das cenas de armas em Ong Bak 2 foi extensa
e envolveu consultores especializados em técnicas de combate do período histórico retratado, resultando em coreografias que têm uma especificidade histórica que filmes de ação de época raramente se preocupam em alcançar, porque o custo em tempo e recursos geralmente não é justificado pelo retorno comercial esperado. Em Ong Bak 2, esse custo foi aceito como parte do compromisso com a autenticidade que definiria o projeto. O resultado são sequências de combate com armas que têm uma qualidade visual completamente diferente das lutas de mãos livres, mas que são igualmente impressionantes em sua demonstração de domínio técnico e em seu impacto físico real. A fotografia de Ong Bak 2 é significativamente mais elaborada e mais conscientemente artística do que a do primeiro filme, refletindo tanto a ambição estética de Jha como diretor, quanto a necessidade de criar um mundo visual consistente para um período histórico que o espectador moderno não pode acessar diretamente. O diretor de fotografia trabalhou com paletas de cor e de iluminação que evocam as pinturas e afrescos tailandeses do período Ayutthaya, usando tons de ouro, vermelho e sombra profunda que criam uma atmosfera de época sem recorrer ao pastiche visual que tantos filmes de época caem ao tentar recriar períodos históricos distantes. As sequências filmadas ao amanhecer e ao entardecer, que têm uma beleza fotográfica de fazer parar o coração, onde a luz natural da Tailândia rural encontra as florestas, os rios e as arquiteturas reconstruídas do período, e cria imagens que seriam extraordinárias em qualquer contexto cinematográfico, mas que no contexto de um filme de ação são simplesmente surpreendentes na mais literal das acepções da palavra. Os elefantes como elemento central de algumas das cenas de ação mais importantes de Ong Bak 2 representam outro aspecto da obra que não tem precedente no primeiro filme e que adiciona uma escala épica às sequências de combate que o filme eventualmente entrega. Na Tailândia do período Ayutthaya, elefantes de guerra eram instrumentos militares de importância estratégica fundamental, e a relação entre guerreiro e elefante, como par de batalha, tinha toda uma tradição de treinamento e de comando que já pesquisou e incorporou nas cenas de Ong Bak 2. As sequências que envolvem Tien lutando com e sobre elefantes têm uma qualidade de espetáculo que o primeiro Ong Bak, por ambientado na contemporaneidade urbana de Bangkok, nunca poderia ter alcançado, e que adiciona ao vocabulário visual do filme uma dimensão de grandiosidade épica, que seria impossível criar com efeitos digitais, e que por isso mesmo tem um impacto de autenticidade equivalente ao impacto que as cenas de Moiboran tiveram no público do primeiro filme. Tony Jha, que havia crescido no interior tailandês em contato com elefantes desde criança, tinha uma relação natural com esses animais que transparece em cena de uma forma que nenhum treinamento acelerado poderia replicar, e que torna as sequências com elefantes não apenas impressionantes como espetáculo, mas também críveis como expressão de uma relação genuína entre ser humano e animal. A narrativa de Ong Bak 2 move-se em torno da busca de Tien pela vingança contra os responsáveis pela morte de sua família. Mas o filme tem a inteligência de não transformar essa busca numa jornada de violência puramente reativa. O treinamento que Tien recebe ao longo do filme vai moldando progressivamente sua relação com o desejo de vingança, testando-o, questionando-o, colocando-o em conflito com os valores que o Kon e a tradição marcial que aprende representam. Há uma dimensão de amadurecimento moral no arco de Tien que não existia no mais simples e mais direto arco de Ting no primeiro filme, e essa dimensão torna Ong Bak 2 uma obra mais psicologicamente complexa do que seu predecessor, mesmo que essa complexidade, às vezes, seja apresentada de forma menos clara do que seria desejável dada a história de produção fragmentada que o filme teve.
O vilão de Ong Bak 2 é uma figura do período histórico retratado, um senhor do poder local que usa a violência e a intimidação para manter seu controle sobre territórios e populações, e que representa o tipo de abuso de poder que as tradições marciais e artísticas que o grupo do Falcão Negro preserva foram originalmente criadas para resistir. A relação entre o vilão e o protagonista tem uma profundidade histórica, que o vilão Công Tuan do primeiro filme, eficaz como era, não possuía, porque está enraizada não apenas em circunstâncias pessoais, mas em dinâmicas de poder que são específicas do período histórico e que ressoam com padrões históricos reais da Tailândia medieval, que um espectador informado reconhece imediatamente. Esse enraizamento histórico adiciona ao conflito central do filme uma dimensão de significado que vai além do pessoal e que funciona como enquadramento para a questão filosófica maior que o filme coloca. O que significa usar a arte em todas as suas formas, incluindo as artes marciais mais brutais, como instrumento de resistência contra o abuso de poder e como preservação de uma tradição cultural ameaçada pela força. A resposta que Ong Bak 2 oferece a essa pergunta não é simples nem definitiva, o que é em si mesmo uma escolha artística significativa. O final do filme termina de uma forma que muitos espectadores encontraram frustrante na sua ambiguidade e na sua falta de resolução convencionalmente satisfatória, deixando a história de Tien suspensa num momento de tensão que pede por uma continuação imediata. Isso aconteceu em parte por design e em parte pela história de produção problemática que resultou num filme que precisava ser concluído numa situação diferente da originalmente planejada. O fato de que Ong Bak 3 foi produzido e lançado em 2010 para completar a história deixada em aberto por Ong Bak 2, confirma que o final aberto não foi inteiramente uma escolha artística deliberada, mas também uma consequência das circunstâncias. Independentemente das razões para o final aberto, o que é mais marcante em retrospecto é que Ong Bak 2, malgrado todas as suas imperfeições e circunstâncias difíceis de produção, conseguiu criar algo que nenhum outro filme de ação do seu tempo estava fazendo. Uma obra que tomava o cinema de ação como veículo legítimo para a exploração artística e cultural de profundidade genuína, que não se satisfazia com a repetição de fórmulas de sucesso, mas que insistia em perguntar o que mais era possível, que usava a performance física extraordinária de seu protagonista, não apenas como espetáculo, mas como instrumento de comunicação de ideias sobre arte, identidade, história e resistência que merecem ser levadas a sério por qualquer pessoa interessada no cinema como forma de expressão humana, com possibilidades que vão muito além do entretenimento de superfície. A recepção de Ong Bak 2 pelo público e pela crítica foi marcada por uma divisão que ainda existe entre quem conhece e discute o filme. Uma parte significativa dos fãs do primeiro Ong Bak ficou desorientada pela mudança radical de tom, de ambientação e de estrutura narrativa, esperando a continuação direta das aventuras de Ting e recebendo em seu lugar uma obra histórica de ambição épica, com um novo personagem num período muito distante do Bangkok contemporâneo. Para esses espectadores, Ong Bak 2 foi uma decepção no sentido específico de não ter cumprido uma expectativa muito definida, independentemente da qualidade intrínseca do que havia na tela. Outra parte do público, frequentemente aqueles com mais interesse em cinema de artes marciais, como tradição histórica mais ampla, e em cinema asiático, além das convenções do blockbuster de ação, ficou completamente fascinada pelo que Ong Bak 2 tentava fazer e pelo nível de realização que conseguia, apesar das circunstâncias de produção difíceis. Para esses espectadores,
Ong Bak 2 era a confirmação de que Tony Jaa era muito mais do que um fenômeno físico extraordinário, era um artista com visão própria que estava usando a plataforma criada pelo sucesso de Ong Bak para fazer algo verdadeiramente ambicioso e verdadeiramente diferente de tudo que se fazia no gênero. A crítica especializada foi igualmente dividida, mas com uma tendência geral de reconhecer a ambição e a beleza visual do filme, mesmo quando lamentava as inconsistências narrativas e os problemas de ritmo que a história de produção havia criado. Revisitar Ong Bak 2, mais de 15 anos após seu lançamento, é uma experiência reveladora, porque o distanciamento temporal permite ver com mais clareza o que o filme estava tentando fazer, separadamente do contexto de expectativas criadas pelo primeiro filme e pelo furor em torno dos problemas de produção. Visto a essa distância, Ong Bak 2 é uma obra de uma beleza visual deslumbrante em seus melhores momentos, com sequências de ação e de dança que não têm equivalente em nenhum outro filme de ação do período e que demonstram um nível de domínio das tradições culturais tailandesas que pouquíssimos filmes têm se dado ao trabalho de alcançar. As imperfeições narrativas e os momentos onde a visão claramente excedeu os recursos disponíveis são reais e observáveis por qualquer espectador atento, mas não invalidam o que é extraordinário no filme e que é extraordinário de uma forma diferente do que era extraordinário em Ong Bak 1. O primeiro Ong Bak era extraordinário pela clareza e pela eficiência de seu propósito, pela perfeição de execução de uma visão simples, mas poderosa. Ong Bak 2 é extraordinário pela escala e pela profundidade de sua ambição, pela disposição de correr riscos artísticos imensos num gênero que raramente se permite esse tipo de coragem, pela documentação de tradições culturais tailandesas, com um cuidado e um respeito que transcende qualquer limitação de produção. O legado de Ong Bak 2 na história do cinema de ação asiático e global é mais complexo e mais contestado do que o legado do primeiro filme, mas não por isso menos importante. O filme provou que um artista de artes marciais conseguia ser também um diretor de visão artística ampla, mesmo que essa visão gerasse tensões e problemas que quase destruíram o projeto. Provou que o público de cinema de ação era capaz de receber e de apreciar obras que tomavam a tradição cultural como mais do que pano de fundo, que a incorporavam como substância narrativa e filosófica central. E provou, acima de tudo, que Tony Jaa, como artista, era muito mais interessante e mais imprevisível do que o mercado queria que fosse, que sua curiosidade artística e seu comprometimento com a autenticidade cultural eram forças que não se deixariam domesticar pelas expectativas comerciais, mesmo ao custo de grandes dificuldades pessoais e profissionais. A jornada de produção de Ong Bak 2 foi, num sentido muito real, um reflexo da jornada de Tien dentro do filme. Uma busca por identidade e por expressão autêntica que passou por crise, por isolamento e por retomada, antes de encontrar uma forma de conclusão que, mesmo imperfeita, carrega os sinais inequívocos de um artista comprometido com algo maior do que o sucesso comercial imediato. O período Ayutthaya, que o filme recria com tanta atenção e tanto cuidado, é descrito pelos historiadores tailandeses como um dos momentos de maior florescimento cultural e artístico da história da nação. Um período em que artes, arquitetura, literatura e práticas marciais atingiram níveis de sofisticação que foram brutalmente interrompidos pela invasão birmanesa, mas que continuam definindo aspectos centrais da identidade cultural tailandesa contemporânea. Ao escolher esse período como cenário, Jaa não estava apenas buscando uma estética visualmente rica para suas sequências de ação. Estava fazendo uma afirmação sobre a profundidade e a riqueza da cultura tailandesa
que o mundo exterior raramente conhece e que merece ser vista e celebrada com a mesma intensidade com que o mundo celebra outros grandes períodos de florescimento cultural asiático. Essa afirmação tem um peso político e cultural que vai muito além do entretenimento, mesmo que seja embalada em um produto que, na superfície, se apresenta primariamente como entretenimento de ação. O Kong como arte, as artes marciais com armas do período, a arquitetura dos palácios e dos templos reconstruídos, os figurinos elaborados que reproduzem a moda da corte Ayutthaya com um nível de detalhe que exigiu pesquisa histórica extensiva, tudo isso compõe um quadro cultural que Ong Bak 2 oferece ao espectador com uma generosidade e uma riqueza visual que pouquíssimas produções de qualquer gênero se dão ao trabalho de criar. O trabalho de produção de arte e de figurino de Ong Bak 2 é, tomado nos seus próprios termos, um dos mais impressionantes de qualquer filme tailandês já produzido e contribui de forma essencial para a sensação de que o espectador está sendo levado a um mundo real e não a uma fantasia genérica de período histórico indefinido. As sequências de batalha em larga escala que Ong Bak 2 apresenta em seu ato final são de uma ambição completamente diferente de tudo o que o primeiro filme havia tentado, onde Ong Bak focava em confrontos individuais de uma clareza e uma intimidade que permitiam ao espectador seguir cada detalhe de cada golpe. Ong Bak 2 escala para batalhas que envolvem dezenas de combatentes num campo visual de grande complexidade, onde o espectador não consegue mais seguir cada movimento individual, mas onde a soma de todos os movimentos cria a impressão de um conflito de escala épica que era historicamente possível no período retratado e que o filme não tenta fingir que não era. Essa mudança de escala muda necessariamente o tipo de experiência que o espectador tem nas cenas de ação, de uma experiência de apreciação técnica e de espanto focado para uma experiência de imersão no caos controlado de um campo de batalha histórico, e alguns dos espectadores mais fiéis ao tipo de experiência que o primeiro Ong Bak proporcionava encontraram essa mudança desconcertante por suas próprias razões. Mas para quem aceitou o convite de Ong Bak 2 como obra diferente em seus próprios termos, a escala das batalhas finais é exatamente aquilo que o filme havia estado construindo durante todo o seu tempo de execução. A convocação de tudo o que Chen aprendeu, de toda a tradição que recebeu, de todo o peso histórico do período que habita, para uma confrontação que tem a magnitude de um evento histórico real e não apenas de um confronto pessoal de personagem de filme de ação. Há um plano específico perto do final de Ong Bak 2 que foi amplamente discutido por críticos e por fãs de cinema de ação, como um dos planos mais impressionantes tecnicamente de todo o cinema de artes marciais. Um plano sequência de duration considerável que acompanha Tony Jaa através de múltiplos confrontos simultâneos num espaço que vai de dentro para fora, enquanto adversários chegam de todas as direções e são neutralizados com uma variedade de técnicas que abrange tudo o que o personagem aprendeu ao longo de toda a narrativa. Esse plano, que precisou de múltiplas tentativas para ser realizado, dado seu nível de complexidade, é um dos momentos onde a ambição de Tony Jaa, como diretor e como performer, se fundem de forma mais completa, onde a visão do que uma cena de ação pode ser quando construída como sequência de dança com consequências reais, encontra a execução física e técnica necessária para se tornar realidade filmável. É um plano que, como os melhores momentos de ação de Ong Bak 1, faz o espectador querer rebobinar e assistir de novo, não para ter certeza do que viu, mas para apreciar com atenção renovada a extensão do que foi realizado. Para concluir com a profundidade que Ong Bak 2 merece como obra,
É necessário reconhecer que o filme é um dos exemplos mais claros no cinema de ação mundial, de um artista que se recusou a se repetir, mesmo quando a repetição teria sido muito mais segura comercialmente e muito menos custosa pessoalmente. A crise que a produção gerou na vida de Tony Jaa, que o levou ao afastamento e finalmente ao período como monge ordenado, é o testemunho mais direto de quanto o projeto custou a seu criador em termos de pressão, de responsabilidade e de conflito entre diferentes aspectos de quem ele era como artista e como ser humano. Esse custo não foi em vão. O que chegou do outro lado daquela crise, mesmo imperfeito e fragmentado em suas margens, é uma obra que expandiu permanentemente o que se esperava de Tony Jaa como artista, que documentou aspectos da cultura tailandesa com um cuidado e uma riqueza visual raros, e que abriu caminho para Ong Bak 3 completar a história de Tien, de uma forma que, em conjunto, as duas obras formam uma das trilogias mais singulares e mais ambiciosas do cinema de ação asiático dos últimos 20 anos. Ong Bak 2 não é para todo o público. Nunca foi e nunca será. Mas para quem está disposto a encontrá-lo nos seus próprios termos, a aceitar a troca da clareza pelo épico, da simplicidade pela complexidade, do Bangkok contemporâneo pelo Ayutthaya histórico, o que ele oferece é uma experiência cinematográfica que fica na memória de uma forma diferente do que o primeiro Ong Bak, mas não menos duradoura nem menos significativa. É um filme que prova que a grandeza artística, às vezes, exige imperfeição como preço de sua ambição, e que o artista que está disposto a pagar esse preço, mesmo quando o custo é devastador a nível pessoal, merece o respeito que apenas quem arrisca verdadeiramente merece receber. Existe uma dimensão técnica em Ong Bak 2 que merece atenção específica e que raramente recebe a análise detalhada que merece. A forma como Tony Jaa e Panna Ritchikrai integraram o uso de armas nas coreografias de luta, de uma maneira que é histórica e tecnicamente distinguível de como o cinema de época asiático geralmente lida com esse desafio. A maioria dos filmes de artes marciais de época asiáticos, mesmo os mais sofisticados, usa armas como extensões estilizadas do corpo, cujas trajetórias e velocidades são frequentemente determinadas mais pela espetacularidade visual desejada do que pela plausibilidade histórica ou técnica das técnicas representadas. Ong Bak 2, por contraste, pesquisou as técnicas de combate com armas do período Ayutthayan com um rigor histórico que resultou em coreografias onde cada arma tem uma lógica específica de uso que reflete as propriedades físicas reais do instrumento e as técnicas documentadas de sua época. A espada tailandesa Krabi, por exemplo, tem uma mecânica de uso completamente diferente da espada japonesa ou da espada chinesa, com ângulos de golpe e de defesa derivados das especificidades de sua forma e de seu peso, que criam uma linguagem de combate particular que o filme captura com uma fidelidade que peritos na matéria reconhecem e apreciam. O bastão curto e as técnicas de combate de curta distância que Tien utiliza em determinados confrontos têm igualmente uma especificidade técnica que vai muito além do que seria necessário para um simples espetáculo de ação, mas que torna cada confronto mais crível e mais interessante como documento de tradições que existiram e que merecem ser preservadas e conhecidas. Essa atenção à especificidade técnica das armas não é surpreendente vindo de Tony Jaa e Panna Ritchikrai, cuja abordagem à autenticidade marcial sempre foi total e nunca cosmética. É a mesma filosofia que havia produzido a autenticidade do Muay Boran no primeiro Ong Bak, traduzida para um contexto histórico diferente e para um repertório marcial muito mais amplo.
O resultado é um conjunto de sequências de combate com armas que tem um peso e uma especificidade que é rara no cinema de qualquer origem e que consolida Ong Bak 2, apesar de todas as suas circunstâncias problemáticas de produção, como uma referência obrigatória para qualquer estudo sério do cinema de artes marciais como gênero. A questão dos elefantes em Ong Bak 2 merece um aprofundamento técnico que a análise superficial frequentemente não alcança. O uso de elefantes de guerra no período Ayutthaya não era simplesmente montar num elefante grande e esperar que o animal fizesse o trabalho de intimidação. Era uma prática militar altamente especializada que requeria treinamento extensivo tanto do animal quanto do mahut, o termo tailandês para o guia e parceiro do elefante de guerra, e que envolvia um sistema de sinais e de comandos de uma complexidade que levava anos a ser aprendida com a profundidade necessária para ser eficaz em combate real. Tony Jaa, que, como mencionado anteriormente, cresceu em contato com elefantes desde criança e que tem uma relação com esses animais que vai muito além do familiaridade superficial, incorporou esse conhecimento no desenvolvimento das sequências de elefante de Ong Bak 2 de uma forma que é evidente para qualquer observador com o olho treinado. Os animais nas cenas do filme não estão simplesmente reagindo a estímulos externos de forma aleatória. Estão respondendo a comandos específicos de uma parceria treinada. E essa responsividade genuína cria cenas que têm uma qualidade de interação real entre humano e animal que é impossível de fabricar digitalmente e que adiciona à autenticidade geral do filme uma dimensão que vai além do puramente marcial. As sequências de combate a cavalo são igualmente desenvolvidas a partir de uma pesquisa técnica que reflete as especificidades da equitação de combate do período histórico representado, com posturas e técnicas do ginete no cavalo que diferem significativamente da equitação moderna e que precisaram ser aprendidas e praticadas com o mesmo nível de comprometimento que qualquer outra técnica marcial do filme. Há uma sequência específica em Ong Bak 2 que envolve Tien montado a cavalo em perseguição, que combina a equitação histórica com técnicas de Muay Boran de uma forma que não tem precedente no cinema de artes marciais como conjunto, e que é tecnicamente impressionante num nível que seria difícil de articular sem uma base de conhecimento das tradições que combina. Essa sequência foi reportada como uma das mais tecnicamente desafiadoras de toda a produção, requerendo coordenação entre o treinamento de equitação histórica de Jaa, o treinamento dos cavalos para determinados comportamentos em situação de câmera e a execução das técnicas marciais durante a montada de uma forma que fosse fisicamente segura o suficiente para ser repetida nas múltiplas tentativas que qualquer sequência de ação complexa necessita. A música de Ong Bak 2 é outro elemento que distingue o filme do seu predecessor de forma significativa e que reflete o nível adicional de ambição cultural do projeto. Onde o primeiro Ong Bak havia usado música contemporânea tailandesa, com influências de música de ação internacional, Ong Bak 2 incorporou instrumentos e formas musicais tradicionais do período Ayutthaya na sua trilha sonora, de uma forma que cria uma experiência sonora historicamente mais específica e mais coerente com o mundo visual que o filme constrói. A música tailandesa clássica do período usa instrumentos como o Hanaat Eka, uma espécie de xilofone de bambu, o Kong Wong Yai,
um conjunto de gongos dispostos em arco e instrumentos de percussão de diferentes tamanhos que criam texturas sonoras imediatamente distinguíveis de qualquer outra tradição musical asiática e que tem uma especificidade cultural que ancora o espectador no mundo sonoro do período, representado mesmo sem nenhum conhecimento explícito da música tailandesa clássica. A integração desses elementos musicais com as cenas de Khon é particularmente eficaz, porque o Khon é, por definição, uma forma de arte total, onde música, dança e teatro são inseparáveis, de modo que usar a música adequada nas sequências de dança cria uma unidade artística que simplesmente não existiria se a trilha sonora fosse genérica ou contemporânea. Essa atenção à integração de música historicamente específica com as sequências do Khon é mais um exemplo do nível de cuidado que Ong Bak II dedicou à autenticidade cultural em todas as suas dimensões, um cuidado que nenhum filme de ação convencional se daria ao trabalho de aplicar, mas que em Ong Bak II era parte indissociável da visão do projeto. A relação de Ong Bak II com o Ramakien, a epopeia nacional tailandesa, que é a base mitológica do Khon, adiciona uma camada intertextual ao filme que espectadores familiarizados com essa tradição literária e mitológica vão identificar e apreciar de formas que outros não terão acesso, mas que não são necessárias para apreciar o filme em seus termos mais imediatos. O Ramakien, adaptação tailandesa do Ramayana indiano, é uma obra de uma complexidade narrativa e de uma riqueza simbólica que levou gerações de poetas e de artistas tailandeses a elaborar e a interpretar, e cujos personagens e histórias são tão familiares para um tailandês educado quanto os personagens de Homero para alguém criado na tradição clássica ocidental. Quando o grupo do Falcão Negro preserva o Khon em Ong Bak II, está preservando não apenas uma forma de dança, mas um sistema de transmissão cultural que carrega consigo o Ramakien e toda a cosmologia e os valores que essa epopeia encapsula. Tien, ao aprender o Khon, não está apenas aprendendo a dançar, está sendo iniciado num sistema de significado que conecta seu corpo presente a uma tradição de séculos de expressão cultural coletiva. Essa profundidade de referência cultural, presente no filme de forma mais implícita do que explícita, é parte do que torna Ong Bak II uma obra mais densa e mais resistente à análise rápida do que o primeiro Ong Bak, e parte do que recompensa revisitações com revelações progressivas para quem se dispõe a aprender mais sobre as tradições que o filme incorpora. A escolha de Tony Jaa de encerrar sua participação na produção temporariamente, tornando-se monge budista, é, vista com a perspectiva que o tempo permite, uma janela extraordinária para a dimensão espiritual de seu comprometimento com as tradições que Ong Bak II estava tentando celebrar. O budismo tailandês é inseparável das tradições artísticas e marciais que o filme retrata, e a ordenação temporária como monge é uma prática relativamente comum na Tailândia para homens em momentos de transição ou de crise, um período de recalibração espiritual que a cultura tailandesa reconhece e respeita como parte legítima e necessária de uma vida bem vivida. Para Jaa, esse período não foi simplesmente uma fuga das pressões da produção cinematográfica. Foi uma forma de retornar às raízes que haviam formado sua identidade artística desde a infância, um retorno à disciplina espiritual que havia sido a fundação do treinamento marcial que tornara possível tudo o que havia alcançado como performer. O fato de que ele retornou da ordenação, determinado a completar o filme, é revelador. O período de retiro não o afastou do projeto, mas o capacitou a retornar a ele com o foco e a clareza necessários para levá-lo ao fim.
Essa dimensão biográfica de Ong Bak 2 é parte do tecido da obra, de uma forma que raramente é explicitamente reconhecida, mas que qualquer análise honesta do filme precisa incorporar como contexto essencial para a compreensão do que está na tela. A influência de Ong Bak 2 no cinema de ação asiático subsequente é menos imediata e menos óbvia do que a influência do primeiro Ong Bak, mas não por isso menos real. Enquanto o primeiro filme influenciou diretamente a forma como filmes de ação construíam e filmavam sequências de combate físico, Ong Bak 2 influenciou de forma mais sutil a disposição de cineastas de ação de incorporar material cultural histórico com profundidade e seriedade. Produções de ação coreanas, indonésias, filipinas e de outros países do Sudeste Asiático que foram realizadas nos anos seguintes mostram sinais de uma ambição cultural mais explícita em relação às tradições históricas de seus países de origem, que ressoam com o que Ong Bak 2 havia tentado fazer, mesmo que nem sempre com o mesmo nível de comprometimento ou de pesquisa. Há também um efeito mais difuso, mas igualmente real, na disposição crescente de produtores e de distribuidores internacionais de tratar filmes de ação asiáticos como obras com dimensões culturais que merecem ser preservadas nas versões internacionais, em vez de ser apagadas em nome de uma acessibilidade genérica. Embora Ong Bak 2 ainda tenha sofrido remixagens de sua trilha sonora para distribuição internacional, o debate público sobre essas escolhas foi mais intenso do que o debate equivalente sobre as remixagens do primeiro Ong Bak, um sinal de que a conversa sobre autenticidade cultural e sobre as obrigações da distribuição internacional para com obras produzidas em contextos culturais específicos havia evoluído durante o período entre os dois filmes. Tony Jaa, como diretor em Ong Bak 2, revelou qualidades que eram invisíveis quando ele estava apenas na frente das câmeras. Uma sensibilidade visual para a composição e para a luz que vai além do que seria esperado de alguém cuja formação havia sido exclusivamente marcial. Uma capacidade de trabalhar com atores de formas que produzem performances de nuance emocional acima do que o gênero geralmente exige. E uma disposição de sacrificar o ritmo convencional do filme de ação em favor de momentos contemplativos que permitem ao mundo criado pelo filme respirar e existir para o espectador além das sequências de ação. Essas qualidades não existiam em plenitude no produto final que chegou às telas, em parte porque a história de produção fragmentada não lhes deu o espaço para se desenvolver completamente, mas são perceptíveis nos momentos em que o filme funciona no seu mais alto nível e prometiam, para quem estava disposto a enxergá-las, um contínuo desenvolvimento de Tony Jaa como realizador que seria muito interessante de acompanhar. A trilogia Ong Bak, tomada como conjunto completo, com seus 3 filmes lançados entre 2003 e 2010, ocupa um lugar único no cinema de ação global como o único projeto de sua escala que tentou sistematicamente documentar e celebrar as tradições marciais e culturais da Tailândia em todos os seus contextos, do contemporâneo ao histórico, do pessoal ao épico, do físico ao espiritual. Nenhum outro país produziu em um período comparativamente curto um conjunto de obras de ação que tivesse a mesma abrangência de ambição cultural, e isso torna a trilogia Ong Bak um patrimônio cinematográfico e cultural tailandês de importância que vai além do que qualquer análise puramente cinematográfica conseguiria capturar. Para um espectador que aprecia cinema de ação como forma de arte, com possibilidades que vão muito além do entretenimento de superfície, a trilogia oferece um percurso de descoberta que começa com a revelação puramente física do Muay Boran no primeiro filme, aprofunda nas tradições históricas da dança e das artes marciais de época no segundo,
E conclui no terceiro com uma resolução das tensões temáticas e filosóficas que os dois primeiros haviam deixado abertas. É um percurso que recompensa a atenção e o comprometimento com uma riqueza que poucos projetos de cinema de ação, de qualquer origem, oferecem. A dimensão pedagógica de Ong Bak 2 é um aspecto que raramente é discutido explicitamente, mas que está profundamente incorporado na estrutura e na intenção do filme. Quando Tony Jaa decidiu construir a narrativa em torno do processo de aprendizagem de Tien, não estava apenas criando uma justificativa narrativa conveniente para mostrar diferentes técnicas e estilos de combate. Estava propondo ao espectador um modelo de como o conhecimento marcial e artístico é transmitido dentro de tradições vivas, como o corpo de um jovem se transforma progressivamente através do contato com uma disciplina que excede muito em complexidade e em profundidade o que pode ser aprendido em qualquer período de tempo curto, e como esse processo de transformação tem dimensões que são simultaneamente físicas, intelectuais, emocionais e espirituais, de uma forma que nenhuma dessas palavras individualmente consegue capturar com precisão. A sequência de treinamento mais extensa do filme, que abrange um período narrativo considerável e que é apresentada através de uma montagem que usa imagens de beleza fotográfica consistentemente alta, é uma das mais elaboradas e mais conceitualmente ricas já filmadas em qualquer filme de artes marciais, porque não se limita a mostrar o progressivo domínio de técnicas específicas, mas sim a mostrar como o domínio técnico e o desenvolvimento interior do praticante são processos inseparáveis que avançam juntos e que cada um condiciona e amplifica o outro. Esse entendimento da prática marcial como caminho de desenvolvimento integral do ser humano é central ao budismo tailandês e às tradições espirituais que embasam as artes marciais ancestrais, como o Muay Boran e como o Kon, e o processo de transmissão dessa compreensão através de imagens cinematográficas, em vez de palavras, é um dos desafios artísticos mais difíceis que Ong Bak 2 se propõe, e um dos que melhor resolve quando funciona em seu nível mais alto. A questão da violência como tema em Ong Bak 2 é tratada de forma mais moralmente complexa do que no primeiro filme, o que é ao mesmo tempo uma qualidade artística e um dos fatores que podem deixar alguns espectadores menos confortáveis com a obra. Onde Ong Bak 1 tinha uma moral clara e simples, herói puro contra vilão corrupto numa missão claramente justificada, Ong Bak 2 coloca a violência num contexto onde suas justificativas são mais ambíguas e suas consequências mais perturbadoras. Jean aprende a usar o corpo como instrumento de destruição, ao mesmo tempo em que aprende a usá-lo como instrumento de beleza. E o filme não deixa que o espectador esqueça essa dualidade. Há momentos em Ong Bak 2 onde a violência é filmada com uma abrangência de campo e uma duração que a torna desconfortável de uma forma que excede o desconforto convencional das cenas de ação, onde o espectador é levado a sentir o peso das consequências do combate de uma forma que o cinema de ação geralmente não exige. Essa disposição de explorar a violência como tema moral e não apenas como espetáculo físico é parte da maturidade artística que distingue Ong Bak 2 do primeiro filme e que é inseparável da escolha de ambientá-lo num período histórico onde a violência era endêmica e onde as tradições artísticas e marciais que o filme celebra foram desenvolvidas precisamente como forma de sobreviver e de resistir a essa violência endêmica.
O confronto entre preservação cultural e violência política que estrutura a narrativa de Ong Bak 2 ressoa com histórias reais de períodos históricos tailandeses em que comunidades inteiras de artistas e de praticantes de tradições específicas foram perseguidas ou destruídas por poderes políticos que viam nessas tradições ameaças ou inconveniências. A destruição de Ayutthaya em 1767 pelas forças birmanesas, que é o evento histórico que paira sobre o período retratado no filme mesmo sem ser diretamente representado, foi uma das maiores catástrofes culturais da história tailandesa, destruindo não apenas construções e artefatos, mas conhecimentos, tradições e comunidades inteiras de praticantes de artes que nunca foram completamente recuperados. Ao situar sua história num período anterior a essa destruição, mas claramente consciente de sua possibilidade, Ong Bak 2 carrega um peso de melancolia histórica que é incomum num filme de ação e que contribui para o tom emocional mais sombrio e mais complexo que distingue a obra do seu predecessor. O papel da mulher em Ong Bak 2 é um aspecto que merece análise mais cuidadosa do que geralmente recebe. O filme tem personagens femininos com maior presença e maior agência narrativa do que o primeiro Ong Bak, o que reflete tanto as convenções da ficção histórica tailandesa do período retratado, quanto as escolhas artísticas de Ja como diretor. Há personagens femininas que são guerreiras, praticantes das mesmas artes que Tien aprende, que participam das batalhas e dos treinamentos como iguais dentro das hierarquias do grupo do Falcão Negro e que têm histórias próprias que não se reduzem a funções de suporte ao protagonista masculino. Essa presença feminina mais ativa e mais complexa está historicamente ancorada no fato de que as tradições de combate do período Ayutthaya incluíam mulheres guerreiras, e que o Kon, em suas formas mais antigas, era praticado por performers de todos os gêneros, de formas que a versão mais formalizada e mais recente da tradição, por vezes, obscurece. O comprometimento com a autenticidade histórica de Ong Bak 2 estende-se, assim, à representação de gênero de uma forma que produz um elenco mais diverso e mais interessante do que seria de esperar num filme de ação convencional da época. A combinação de danças, de artes marciais, de montaria a cavalo, de combate com elefantes, de instrumentos musicais tradicionais e de figurinos de período que Ong Bak 2 reúne numa única produção, exigiu uma equipe de especialistas de uma diversidade que raramente se vê reunida num único projeto cinematográfico. Além dos especialistas em artes marciais, que eram o componente esperado, dado o legado do primeiro filme, a produção precisou de consultores históricos com especialização no período Ayutthaya, de mestres e professores de Kon, de treinadores de elefante e de cavalos de guerra, de artesãos especializados em reproduzir máscaras do Kon com a fidelidade histórica necessária, de costureiros experientes em técnicas de bordado e de confecção de roupas do período e de musicistas treinados em instrumentos clássicos tailandeses. Reunir essa equipe foi em si mesmo um projeto de pesquisa e de curadoria cultural que excede muito o que uma produção de ação convencional jamais consideraria necessário e que consumiu tempo e recursos que contribuíram para as dificuldades orçamentárias que marcaram a produção. Mas o resultado dessa curadoria cuidadosa é uma riqueza visual e sonora que é perceptível em cada fotograma do filme e que justifica inteiramente o investimento, porque cria um mundo visual que o espectador sente como habitado e vivido, em vez de construído e performático. A fotografia das sequências de floresta em Ong Bak 2 é particularmente notável como elemento que distingue o filme esteticamente do seu predecessor. Onde o primeiro Ong Bak usava as ruas e os mercados de Bangkok como arena para a ação,
criando um espaço urbano denso e claustrofóbico que amplificava a urgência das perseguições. Ong Bak 2 usa a floresta tailandesa como espaço narrativo primário, de uma forma que cria uma qualidade visual completamente diferente, mais aberta, mais vertical, mais silenciosa em sua grandiosidade natural. As florestas do interior tailandês são ecossistemas de uma beleza extraordinária, com árvores de dimensões impressionantes, com luz filtrada que cria padrões de sombra e de claridade de grande complexidade visual, e com uma diversidade de vegetação que torna cada ângulo de câmera um quadro de riqueza fotográfica. Ong Bak 2 usa essa beleza não como moldura passiva, mas como elemento ativo da narrativa, com espaços de floresta que funcionam como santuários, como campos de treinamento, como campos de batalha e como zonas de transformação espiritual, dependendo do momento narrativo em que aparecem. Essa versatilidade dramática do espaço natural, combinada com a qualidade fotográfica consistentemente alta das imagens da floresta, é um dos aspectos mais subestimados da realização visual de Ong Bak 2 e um daqueles onde a sensibilidade de Jha, como realizador, é mais perceptível e mais convincente. Nos anos que se seguiram ao lançamento de Ong Bak 2 e Ong Bak 3, a trajetória de Tony Jha tomou direções que não eram previstas no pico do entusiasmo global gerado pelo primeiro filme. A integração em produções de Hollywood como Furious 7 em 2015 e participações em franquias de ação internacionais revelou tanto as oportunidades quanto as limitações de como o cinema mainstream ocidental sabia usar um artista com o perfil específico de Tony Jha, que funcionava perfeitamente em sequências de ação de alta especificidade técnica, mas que raramente era dado o espaço para desenvolver a dimensão artística e cultural mais ampla que Ong Bak 2 havia revelado como parte de quem ele era como criador. Essa tensão entre a utilização do artista como fenômeno de performance física e a afirmação do artista como realizador cultural de visão mais ampla é uma das mais comuns enfrentadas por talentos não ocidentais que são absorvidos pelo sistema de Hollywood e que raramente encontram nesse sistema o espaço para continuar o tipo de trabalho que os havia tornado notáveis no primeiro lugar. O caso de Tony Jha não é único nesse sentido, mas é exemplar de uma tensão estrutural que o cinema global ainda não resolveu de forma satisfatória. O legado pedagógico de Ong Bak 2 para as artes marciais tailandesas como prática foi diferente do legado do primeiro Ong Bak, mas igualmente real. Onde Ong Bak havia provocado um aumento imediato de interesse no Muay Thai e no Muay Boran como práticas, Ong Bak 2 alimentou um interesse mais específico no Muay Boran histórico de período, nas técnicas com armas da tradição tailandesa e nas formas de combate menos conhecidas que o filme documentava. Academias especializadas em artes marciais históricas tailandesas, que antes serviam um público muito restrito de praticantes com interesse específico em reconstrução histórica, reportaram crescimento de interesse nos anos seguintes ao lançamento do filme, com novos alunos que citavam Ong Bak 2 como seu ponto de entrada para essas tradições mais especializadas. Esse tipo de impacto numa prática cultural específica, levando pessoas ao aprendizado direto de tradições que de outra forma poderiam permanecer conhecidas apenas por especialistas, é talvez o legado mais duradouro e mais valioso que qualquer obra de entretenimento popular pode deixar, e é um que Ong Bak 2 partilha em diferentes medidas e para diferentes tradições com o primeiro Ong Bak.
Para encerrar esta análise de Ong Bak 2 com a abrangência que a obra merece, é necessário afirmar claramente que aqueles que a julgaram apenas pela comparação com o primeiro Ong Bak perderam uma obra que, nos seus próprios termos, é de uma riqueza e de uma ambição que raramente se encontra em qualquer cinema de qualquer origem quando se fala de filmes de ação. Ong Bak 2 é um filme que deveria ser visto por quem se interessa em cinema tailandês, em artes marciais como tradição cultural, em história da Ásia do Sudeste, em cinema de época asiático, em performance física como arte, em qualquer uma dessas formas isoladamente ou em qualquer combinação delas. É uma obra que recompensa atenção e conhecimento sem exigi-los, como pré-requisito para uma experiência de entretenimento que é, em seus momentos mais altos, genuinamente extraordinária. E é, acima de tudo, o registro permanente de um artista que, no momento de maior pressão da sua carreira, escolheu a ambição sobre a segurança e a autenticidade cultural sobre a conveniência comercial, e que criou, apesar de tudo, ou talvez por causa de tudo, uma obra que o tempo vai continuar revelando como mais importante e mais rica do que o contexto imediato de seu lançamento permitiu que fosse completamente reconhecido. Há ainda um aspecto de Ong Bak 2 que merece exploração mais profunda e que conecta o filme a uma tradição muito mais ampla de obras cinematográficas que usam o espetáculo físico como veículo de investigação de questões sobre memória e identidade cultural. A forma como o filme usa o corpo em movimento como arquivo da história. Nas sequências de Kon, quando Tien reproduz os gestos codificados da dança mascarada ancestral tailandesa, quando cada posição dos dedos e de cada articulação dos braços e da inclinação da cabeça reproduz com precisão formas que foram transmitidas de mestre a discípulo ao longo de séculos. O que o espectador está vendo não é apenas dança ou arte performática. É um arquivo vivo, um sistema de armazenamento de conhecimento cultural que dispensou a escrita e preferiu o corpo como meio de transmissão, precisamente porque o corpo que aprende e depois ensina cria uma continuidade de presença física que o texto não consegue replicar. Esse entendimento do corpo como arquivo cultural é central à antropologia das tradições de transmissão corporal em todo o mundo e é particularmente relevante no contexto das culturas asiáticas, onde a transmissão direta de mestre a discípulo foi historicamente a forma primária de preservação de conhecimentos que eram considerados demasiado valiosos ou demasiado complexos para ser adequadamente capturados em texto. Quando o grupo do Falcão Negro em Ong Bak 2 preserva o Kon numa floresta distante dos centros de poder que o ameaçam, está fazendo literalmente o que as tradições de transmissão corporal sempre fizeram em momentos de perseguição ou de ameaça. Proteger o arquivo vivo, carregando-o no interior dos corpos dos praticantes, que podem fugir com ele e que podem transmiti-lo a novos praticantes em qualquer lugar onde encontrem segurança suficiente para continuar a prática. Esse modelo de preservação cultural pela incorporação física é ao mesmo tempo mais vulnerável e mais resiliente do que a preservação em texto ou em artefato. Mais vulnerável porque a morte do último praticante pode significar a perda irrecuperável da tradição. Mais resiliente porque não depende de nenhum objeto físico que possa ser destruído, confiscado ou deteriorado, e porque a transmissão pode acontecer em qualquer lugar onde dois corpos possam se comunicar diretamente. Ong Bak 2 compreende essa dinâmica e a usa como o princípio organizador da sua narrativa, tornando a sobrevivência de Tien como praticante do Kon simultaneamente uma história pessoal de formação e uma história coletiva de preservação cultural que ressoa com histórias reais de tradições que sobreviveram a perseguições e a destruições através exatamente desse mecanismo de incorporação e de fuga.
A estética de Ong-Bak 2, nas sequências noturnas, é outro elemento que distingue o filme visualmente de quase todo o cinema de ação do seu período e que reflete decisões de iluminação conscientemente artísticas que priorizaram a beleza e a autenticidade atmosférica sobre a clareza visual funcional que a maioria dos diretores de filmes de ação preferiria. As sequências filmadas à luz de tochas e de fogueiras criam uma paleta de cor de laranja profundo e sombra densa que tem a qualidade de uma pintura de masters do chiaroscuro europeu, onde os corpos dos performers emergem da escuridão com uma presença física que a iluminação artificial uniforme de um set convencional nunca conseguiria criar. Essa escolha de iluminação tem um custo. Em determinados momentos, as ações são difíceis de seguir com a mesma clareza que a iluminação direta permitiria, o que pode frustrar espectadores que vieram ao filme esperando principalmente clareza de ação. Mas a compensação é uma atmosfera noturna de autenticidade histórica genuína que comunica ao espectador de uma forma mais direta do que qualquer pesquisa histórica exposta em texto que o mundo revelado pelo filme é iluminado pelas mesmas fontes de luz que iluminavam a Tailândia real de 1431. E que a experiência de viver e de combater nesse mundo era fundamentalmente diferente em sua relação com a escuridão e com a luz do que a experiência contemporânea. Essa diferença, comunicada através da fotografia em vez de através do diálogo, é parte da riqueza histórica que Ong-Bak 2 proporciona ao espectador disposto a encontrá-la. O processo de pesquisa que precedeu a criação dos figurinos de Ong-Bak 2 é documentado em materiais de produção que revelam um nível de comprometimento histórico que é raro mesmo em produções especializadas em dramaturgia de época. A equipe de figurino consultou pinturas murais dos templos do período Ayutthaya, que sobreviveram à destruição de 1767, cerâmicas e esculturas que documentam estilos de vestimenta e de ornamentação da corte e do exército do período, e registros históricos de missões diplomáticas estrangeiras que descrevem os costumes e os trajes dos tailandeses do período com um nível de detalhe que permite reconstruções parciais com grau razoável de confiança histórica. O resultado são figurinos que têm uma especificidade visual que é imediatamente distinguível dos trajes genéricos de épocas asiáticas indefinidas que tantos filmes de ação históricos usam por conveniência e que contribuem de forma essencial para a sensação de que os personagens de Ong-Bak 2 habitam um tempo e um lugar específicos com uma cultura material específica, não um espaço de fantasia decorativa que usa elementos visuais asiáticos de forma intercambiável. O comprometimento com a especificidade histórica nos trajes se estende às armas, que foram reproduzidas com base em exemplares históricos preservados em museus tailandeses e em coleções privadas, às ferramentas e aos utensílios que aparecem nas cenas do acampamento do grupo do Falcão Negro, e à própria arquitetura das construções que servem de cenário para as sequências interiores do filme. Esse comprometimento total com a coerência histórica em todos os níveis do design de produção é a marca de um projeto que entende que a autenticidade não é divisível, que construir com precisão histórica apenas alguns elementos enquanto se é negligente com outros cria uma incoerência que o olho do espectador detecta mesmo sem nomear, e que a única forma de criar um mundo que pareça verdadeiro é ser rigoroso em todos os seus componentes, sem exceção. A relação de Ong-Bak 2 com a natureza como espaço espiritual, e não apenas como locação física, é outro aspecto que reflete a dimensão budista do projeto com uma consistência que ultrapassa qualquer elemento narrativo explícito.
As cenas de meditação e de prática contemplativa que pontuam o treinamento de Tien são filmadas em espaços naturais, de uma forma que usa a cachoeira, a floresta e o rio, não como cenários pitorescos, mas como presenças ativas que participam do processo de transformação interior do personagem. Essa relação entre prática espiritual e espaço natural é central no budismo tailandês, onde os monges frequentemente se retiram para a floresta em períodos de prática mais intensa e onde o reconhecimento do ambiente natural, como manifestação da impermanência que o budismo usa como ponto de partida para a compreensão da realidade, é parte da prática diária de contemplação. Quando Tony Jaa enquadra Tien em meditação com a floresta ao fundo, não está usando a natureza como moldura decorativa, mas como declaração filosófica sobre a relação entre o praticante e o mundo que o circunda. Uma relação de atenção e de reconhecimento que o treinamento marcial e o treinamento espiritual partilham como fundamento. Essa dimensão contemplativa de Ong Bak 2 é o que mais profundamente distingue o filme de qualquer outra produção de ação do seu tempo, e o que mais claramente revela a influência do período de ordenação monástica de Tony Jaa na forma final da obra. Para terminar com uma observação, que serve tanto como conclusão desta análise, quanto como convite para quem ainda não experimentou Ong Bak 2. O filme é uma obra que pede mais de seu espectador do que o cinema de ação convencional está acostumado a pedir, e que, em troca, oferece mais do que o cinema de ação convencional está acostumado a oferecer. Pede paciência para um ritmo que às vezes é deliberadamente lento, onde a ação seria esperada. Pede abertura para tradições culturais complexas, sem a mediação do texto explicativo conveniente. Pede disposição para viver com ambiguidades morais e com um final que intencionalmente não resolve tudo. E pede, talvez acima de tudo, a vontade de encontrar beleza e significado em formas de expressão que o cinema de ação ocidental raramente reconhece como portadoras de beleza e de significado. A dança mascarada de uma tradição de séculos, a instrumentação musical de um povo com uma história longa e complexa, a relação entre um guerreiro e um elefante baseada em comunicação mútua e em confiança cultivada ao longo de anos. Em troca de tudo isso, Ong Bak 2 oferece sequências de ação de uma beleza técnica e de uma autenticidade física que não tem equivalente em nenhum outro filme de ação histórico de qualquer origem, uma imersão num período da história tailandesa de riqueza extraordinária que raramente é tornada visível para audiências externas. E a experiência de assistir um artista de performance física excepcional em seu mais ambicioso experimento de autodefinição como criador. É uma troca que qualquer amante de cinema genuíno deveria aceitar sem hesitação. A presença do Falcão Negro como personagem central de Ong Bak 2 merece uma análise mais detalhada do que as revisões convencionais do filme costumam oferecer, porque esse personagem carrega em si mesmo várias das tensões mais produtivas da obra e funciona como o principal veículo de transmissão dos valores filosóficos que o filme está tentando articular. O Falcão Negro não é simplesmente um mestre de artes marciais, no sentido convencional que o cinema de ação usa para esse arquétipo. Um veterano endurecido que ensina técnicas específicas a um jovem pupilo e que eventualmente ou morre heroicamente ou desaparece da narrativa, tendo cumprido sua função pedagógica. Ele é um preservador cultural, no sentido mais completo e mais complexo da expressão, alguém que assumiu a responsabilidade de manter viva uma tradição que o mundo ao seu redor está deixando morrer ou ativamente tentando destruir, e que entende que essa responsabilidade de preservação vai muito além de qualquer de suas circunstâncias pessoais ou de qualquer conflito imediato com forças políticas específicas. Essa dimensão do personagem,
coloca Ong Bak 2 numa linhagem de filmes sobre preservadores culturais em contextos de ameaça política e de violência histórica, que inclui obras de origens muito diversas, mas que raramente inclui filmes de ação no sentido convencional do gênero. A força que o Falcão Negro pode exercer fisicamente é, na lógica do filme, muito menos importante do que o conhecimento que carrega e que transmite. E o filme é suficientemente inteligente para mostrar que Tien entende progressivamente essa hierarquia de valores ao longo do seu desenvolvimento como discípulo. A decisão de confiar em Tien, a continuidade dessa tradição é, dentro da lógica interna do filme, muito mais significativa do que qualquer missão de combate ou de vingança poderia ser. E é o que transforma o arco de Tien de uma história pessoal de trauma e de redenção individual em uma história coletiva de responsabilidade cultural que transcende qualquer personagem específico. Os animais em Ong Bak 2, além dos elefantes já discutidos, incluindo os cavalos, as aves treinadas e a fauna da floresta tailandesa, que aparece nas sequências de locação exterior, contribuem para uma sensação de mundo habitado de uma forma que é difícil de explicar, mas fácil de sentir. Há uma qualidade de coexistência entre os personagens humanos e o mundo animal do filme, que reflete a forma budista de entender a relação entre espécies, onde o ser humano não é o senhor soberano da natureza, mas um participante dentro de um sistema de vida interdependente que merece reconhecimento e respeito em todos os seus componentes. Essa qualidade de presença animal no filme não é sentimental nem decorativa, é parte de uma visão de mundo que o budismo tailandês cultivou durante séculos e que as tradições marciais e artísticas que o filme celebra incorporam como parte de sua filosofia de prática. Quando Tien interage com os elefantes com a facilidade natural de quem tem uma relação de longa data com esses animais, não está apenas demonstrando uma habilidade técnica, está expressando uma forma de estar no mundo em relação aos outros seres que o filme apresenta como parte essencial do caráter que o treinamento que recebeu desenvolveu nele. A questão da memória em Ong Bak 2 opera em múltiplos níveis simultâneos, que a análise convencional frequentemente não consegue integrar de forma satisfatória. Há a memória pessoal de Tien, marcada pelo trauma da perda da família e pelo desejo de vingança que essa perda alimenta ao longo de toda a narrativa. Há a memória coletiva que o Kong carrega em seus gestos codificados, preservando formas de expressão cultural que têm séculos de história e que continuariam existindo mesmo depois da morte de todos os praticantes atuais, dada a precisão com que cada gesto foi transmitido e memorizado. E há a memória histórica do período representado, a consciência do espectador contemporâneo de que o reino de Ayutthaya, que o filme mostra em seu florescimento, seria destruído séculos depois da história narrada, que os personagens que vemos em tela habitam um mundo que está condenado de uma forma que eles não podem saber, mas que o espectador sabe, criando uma dimensão de melancolia histórica prospectiva que é rara no cinema de qualquer gênero. Essa operação simultânea, em múltiplos registros de memória, é uma das complexidades mais fascinantes de Ong Bak 2, e uma das que mais recompensa a atenção de espectadores que chegam ao filme preparados para receber mais do que um simples espetáculo de ação. Por fim, a questão maior que Ong Bak 2 coloca, e que nenhuma análise isolada pode responder de forma definitiva, é a questão de saber se um filme de ação pode ser simultaneamente um grande entretenimento popular e uma obra de arte cultural de profundidade genuína, sem sacrificar as qualidades que definem cada uma dessas categorias em benefício da outra. A resposta que Ong Bak 2 oferece através de sua própria existência imperfeita e extraordinária é que sim, é possível,
mas que o preço pode ser imenso e que o resultado pode ser uma obra que satisfaz plenamente nem o espectador que buscava apenas entretenimento, nem o espectador que buscava apenas arte, mas que oferece a ambos algo que nenhum dos dois esperava encontrar e que nem sempre sabem categorizar ou avaliar de acordo com as expectativas que traziam consigo. Esse espaço de tensão produtiva entre arte e entretenimento é onde as obras mais interessantes de qualquer gênero habitam, e é onde Ong Bak 2, apesar de todas as suas circunstâncias adversas e de todas as suas imperfeições documentadas, encontrou seu lugar mais honesto e mais duradouro na história do cinema.